Olá, esse é o Crítica de Ponta, programa realizado pelos alunos do terceiro ano do curso de jornalismo da UEPG. Nessa edição, a repórter Amanda Dombrowski assistiu o espetáculo Que País é Esse? E trouxe a representatividade histórica e a diversidade regional na peça. No dia 5 de outubro, no Cine Teatro Ópera, o estúdio de dança de salão Alain Oliveira apresentou a peça Que País é Esse? Com muita música e dança, eles contaram a história do Brasil. O primeiro ato foi representado por diversas formas de resistência, começando com a ditadura militar e protestos da população para a conquista de seus direitos, com músicas populares da época, como o Cálice de Chico Buarque. Também representou a miscigenação dos povos e fez críticas sobre a pobreza, desigualdade, fome e diversos outros problemas do Brasil. O segundo ato mostrou símbolos culturais, ídolos e as conquistas do Brasil. Também passou por todas as regiões do país, mostrando a cultura de cada local. Na região norte, teve danças representando a Amazônia e falando como é importante preservá-la. Também mostrou a tradição do boi-bumbá. No Nordeste, eles representaram as festas de São João, o forró e o baião. No Centro-Oeste, eles voltaram a fazer críticas. O cenário foi Brasília e eles mostraram a corrupção dos políticos brasileiros. O Sul foi representado pelas tradições gaúchas, com danças e músicas típicas da região. O Sudeste foi representado pelo samba, pelo pagode e pelo funk como um momento de alegria, que foi interrompido pela forte violência da região. No fim do espetáculo, a Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira foi homenageada. A escola foi campeã do Carnaval Carioca deste ano com um tema crítico e de resistência, que foi o que a peça queria passar. Um destaque da apresentação foi a inclusão social, com uma tradutora de Libras presente em todas as falas. Com o fim do espetáculo, o diretor da peça, Alain Oliveira, fez uma fala frisando o quanto era importante ser polêmico e mostrar a situação do país nos dias de hoje. O espetáculo foi emocionante e passou ao público o que queria e foi aplaudido de pé pela plateia. A repórter Letícia Gomes analisa o hábito do paranaense em apostar. Comprar bilhetes de loteria faz parte da rotina dos brasileiros. Para os paranaenses, além do prêmio da Caixa Federal, é possível comprar o título de captação Mega Mania. A Mega Mania tem um programa na Rede Record que passa todos os domingos às 10 horas da manhã. Nele passam o resultado de 4 sorteios que são ofertados em uma só cartela. Os prêmios vão do menor para o maior valor, aumentando gradativamente de um valor para o outro. A transmissão começa a partir do menor prêmio para o maior prêmio. O preço da cartela varia de acordo com os prêmios que são ofertados. O preço varia mais ou menos de 7 a 20 reais. Diferente do tradicional prêmio de loteria da Caixa, que só pode ser vendido na lotérica, o prêmio da Mega Mania pode ser vendido em vários lugares, como no Cactus, no Costelão e até mesmo nas lojinhas de vila. O ato de apostar não é dependente em ganhar, pois os apostadores fazem com que a aposta e a verificação do resultado virem rotina. A esperança de ganhar quase que vira um segundo plano, pois mesmo perdendo, eles continuam apostando. O sorteio pode ser visto na RIC TV às 10 horas da manhã no domingo. Você conhece o Restaurante Popular? O Restaurante Popular serve almoço de comida saudável, acessível para a população mais carente, mas o preço gera dúvidas em quão acessível ele realmente é. Localizado no centro de Ponta Grossa, o Restaurante Popular é uma opção para quem quer comer comida saudável. O restaurante, criado pela Prefeitura em 2014, com o intuito de levar comida, servir almoço e servir a população mais carente da cidade, foi criado com o preço de R$1 lá em 2014. Hoje, a pessoa que quiser almoçar no RP, no Restaurante Popular, paga R$3. O que fica a dúvida, né? Se é um restaurante popular mesmo, porque para gastar R$3 numa refeição, uma pessoa carente, é muito, né? A prefeitura devia tentar abaixar o preço, né? Porque quando você chega no restaurante, é visível que a população que consome esse produto é a população mais carente, a população que não tem opção de comer num PF ou de um restaurante do centro. Daí acaba indo para o restaurante popular e paga R$3, o que pode ser visto como um absurdo. O restaurante serve no almoço arroz, feijão, purê de batata, carne vermelha ou carne branca, dependendo do dia, salada e uma fruta. Ele não serve
suco, água, tem um bebedouro lá que a pessoa pode levar a garrafa vazia de fora para encher lá dentro. Apenas foi notado um bebedouro para um tanto de gente que consome o restaurante popular no dia. Também o preço do restaurante é uma questão de dúvida, né? Sempre volta essa questão porque foge, né, dos padrões. R$3 para uma pessoa carente pagar todo dia na semana, gasta R$15. Ao mês vai chegar a quase R$70. Fica a dúvida, né? Se uma pessoa carente pode gastar R$70 no mês comendo uma refeição popular e ainda servida pela prefeitura, que deveria olhar para os mais pobres. AD mesmo que você perdeu o evento Noites de Sexta no dia 27 de setembro, mas não tem problema. A repórter Veridiane Parisi traz uma crítica bagual de boa sobre o método de falar do pontagrossense, baseado no livro Jacu Rabudo. O projeto Noites de Sexta, no último dia 27, no Museu Campos Gerais, exibiu uma série de vídeos intitulada Ponta Grossês, produzido pela Misto Quente Produções, em parceria com o autor do livro Jacu Rabudo, o Rain Leonard Bowles. Os vídeos têm a ver com a temática do regionalismo, assim como o Jacu Rabudo, que completa 10 anos neste ano. O Bowles foi convidado para uma roda de conversa, juntamente com o poeta Kleber Bourguignon, o professor e cronista Benhur Demenech, além dos produtores da série Ponta Grossês, o Frederico Taques e o Sérgio Baroncini, com a mediação do jornalista Ismael de Freitas. Houve um debate sobre expressões linguísticas regionais muito usadas no Dia dos Pontagrossenses. O Jacu Rabudo é um dicionário de expressões típicas usadas em Ponta Grossa, produzido em uma linguagem coloquial que não está em nenhum dicionário comum. O autor as reuniu por ordem semântica, ou seja, por proximidade de significados equivalentes ou parecidos. O livro de 152 páginas contém palavras muito utilizadas no cotidiano dos pontagrossenses, como vina, ade, desgracido e seus respectivos significados. Os diálogos são apresentados no contexto de uma conversa. E o Jacu Rabudo já está na 4ª edição ampliada e é produzido pela editora Toda Palavra. Conversando sobre cinema japonês é um projeto que realiza encontros todo mês na UEPG. O repórter João Pedro assistiu o filme Sonhos, de Akira Kurosawa, e trouxe uma análise sobre esse último encontro. Você com certeza já teve sonhos estranhos e cheios de símbolos, mas quase sempre os esquece. O diretor Akira Kurosawa não. Em 1990, ele realizou o filme Yumi, Sonhos em japonês, onde conta 8 desses sonhos que teve ao longo da vida. De primeiro momento, o filme parece meio confuso e não fazer muito sentido, mas ao longo do roteiro, você consegue compreender que fala da mesma coisa, a vida e a morte. Um raio de sol através da chuva, o jardim dos pessegueiros, a tempestade, o túnel, corvos, Monte Fuji em chamas, o demônio que chora e o vilarejo dos moinhos d'água parecem desconexos quando assistidos sem atenção. Mas conforme o decorrer do filme, notamos que há certa lógica nos temas tratados. Os 2 primeiros são leves e tratam da infância, da descoberta e da curiosidade. Os 5 seguintes são mais profundos e tratam sobre a morte e os erros dos seres humanos. E o último sonho traz uma conclusão, ou talvez a visão madura do diretor sobre seus atos em vida e a relação com o fim dela. O filme Sonhos foi exibido no projeto da UEPG, conversando sobre cinema japonês que ocorre mensalmente no campus Uveranas e no campus Central. O Portal A Rede tem uma editoria chamada Homem, que traz temas considerados do público masculino. Desde sempre vivemos em uma sociedade patriarcal, onde modelos, distribuição de trabalho e de renda e práticas culturais giram em torno do homem. Desde as últimas décadas estamos em processo de mudança conquistada pelas mulheres, podendo lutar por direitos, deveres e respeito igualitários em todas as esferas. Mas o portal de notícias Pontagrossense, A Rede, está indo no sentido contrário com a publicação da editoria chamada Homem. Ao entrar nessa editoria, observa-se que as publicações têm subeditorias, como Homem Estilo,
homem cerveja, homem comportamento, homem fitness, homem sexo e assim segue. É preocupante para o contexto atual o reforço do machismo, afirmando práticas que excluem outros gêneros e outras sexualidades. Duas postagens chamam atenção nesta editoria. Uma delas é a matéria Os benefícios da cerveja na saúde do homem, que traz pesquisas dizendo que a cerveja diminui o estresse, aumenta a fertilidade, melhora a saúde cerebral e reduz os riscos de desenvolver o câncer. Ao longo do tempo, as mulheres foram vítimas da indústria da cerveja, sempre sexualizadas nas propagandas para atingir o público-alvo, que é o homem. Nenhuma das pesquisas foi divulgada juntamente à matéria, tornando o material pouco credível. Aparecem outras matérias de portais com o mesmo sentido, porém elas contam que a cerveja ajuda na saúde de todos, e não só a do homem. E nenhuma das matérias tem o valor notícia que o jornalismo tanto se preocupa. As informações não são de interesse público, mas sim do interesse do público, aquele que desperta a curiosidade. Outra postagem que chama a atenção é a paternidade ativa e como praticar no dia a dia, que pelo título mostra um assunto importante, pois nas famílias a falta da contribuição paterna e na criação dos filhos é comum, um dos causadores da jornada dupla das mulheres. O texto ainda traz esse aspecto da jornada dupla, mas de uma forma totalmente equivocada. Abre aspas. Levando em consideração que a maioria das mulheres também trabalha fora de casa, isso gera um desequilíbrio muito grande de tempo. Elas acabam tendo uma jornada dupla, digamos assim, em seu dia a dia. Fecha aspas. É inquestionável que as mulheres, de fato, têm uma jornada dupla, e não só por conta dos filhos, mas pela má distribuição das tarefas domésticas, que são realizadas pelas mulheres em sua maioria. Segundo os dados do IBGE de 2018, as mulheres que não ocupam lugar no mercado de trabalho dedicavam 23,8 horas a atividades domésticas e cuidados de pessoas, enquanto os homens, nessa mesma situação, apenas 12 horas. A diferença também é grande entre mulheres e homens ocupados, sendo 18 horas entre as mulheres e 10 horas entre os homens. A rede também, ao utilizar uma linguagem jornalística, reproduz comportamentos e ideias da cultura hegemônica. O texto sobre a paternidade ativa traz algumas reflexões a respeito da colaboração do homem na casa, não só financeiramente, mas na organização e acompanhamento das filhas e filhos. Porém, os textos abordam pesquisas sem disponibilizá-las. São matérias reproduzidas de outros portais ou de assessoria de imprensa. O texto sobre a cerveja era do site Revista Versar e sobre a paternidade foi reproduzido do site El Hombre. E essa foi a edição dessa semana do Crítica de Ponta. Confira no portal periódico as críticas na íntegra. E até a próxima!